Salve, salve, companheira e companheiro dos canais. Sente falta. Estamos aqui com mais um conteúdo, dessa vez uma polêmica aí, envolvendo um jogador e árbitro. Acho que a gente nunca falou de arbitragem aqui. Já falamos de arbitragem? Primeira vez que a gente vai falar dessa formidável, excelente personagem do basquetebol e de todos os esportes aí, né? Os juízes são sempre controversos e a gente vai falar um pouco de uma polêmica bem grave aí, inclusive envolvendo o Chris Paul e o Scott Foster, que é um técnico, um árbitro consagrado aí na história da NBA nos últimos anos. Apita diversos jogos, inclusive o jogo 7, que é assunto aí pra gente. Mas tudo isso foi resgatado aí por uma recente polêmica aí do Chris Paul, que foi injetado no último jogo que ele teve. Eu confesso que eu não lembro contra quem o Golden State estava jogando, Phoenix Suns. mas no Phoenix Suns, exatamente, verdade, Phoenix Suns, e o Scott Foster estava apitando esse jogo, e o Chris Paul se envolveu num lance, numa discussão, na verdade, numa falta que ele tinha feito no cara. E aí isso acabou se desenrolando de uma maneira que o Chris Paul recebeu uma técnica, e aí, não satisfeito, continuou até com acusações mais graves, e aí foi mandado para fora mesmo. Na verdade, aí que ele veio com xingamentos mesmo, depois que ele realmente estava vegetado do jogo. Mas tem tudo, muita coisa por trás disso, e eu vou deixar até o Raul complementar, porque a gente tem uns créditos aí para fazer, que é importante. Então, primeiro eu começar aqui falando que o final do vídeo a gente vai abordar no vídeo, na verdade, uma das maiores conspirações da NBA, e vai ficar claro porque é uma conspiração. Tem muito ponto que é factual, e tem um ponto conspiratório muito interessante. Mas lembrando que a gente tinha acesso a essas informações enfim, tem muito. O americano faz muita coisa em Reddit, né? Eles compilam muita informação, sai muita informação na mídia, mas a gente aproveitou que o AM Hoops tá aqui, vai aparecer o nome aqui do canal, fez um conteúdo em inglês aí, um ótimo canal. A gente vai deixar a descrição, o link na descrição do vídeo dele sobre esse vídeo, sobre esse tema. Tem mais de um vídeo sobre isso, eu já vi os dois, eu gosto muito do conteúdo dele, ele já foi citado antes aqui no canal, mas é isso, vamos começar o que interessa, dados os créditos, dê uma conferida no conteúdo do AM Hoops, e começar falando, né, sobre o Scott Foster, cara. O Scott Foster tá tendo muita polêmica atualmente na NBA por causa de arbitragem, e tá tendo muita diretriz da NBA, a NBA soltou uma diretriz para eles darem técnica. Então, tá tendo muita falta técnica, tá tendo muita falta por hanging, que é aquele que o cara enterra e fica segurando. O Jokic foi expulso por reclamar. Pois é. O Jokic foi expulso por reclamar no Detroit antes do segundo tempo, antes de acabar o segundo quarto. Michael Malone tinha sido expulso no mesmo jogo. Então, assim, o Chris Paul, muita gente tá dando muito problema esse ano na arbitragem por causa dessas recomendações, mas o que pouca gente sabe é que o Scott Foster, que é um dos principais nomes, assim, sempre batidos, tá por trás de umas maiores conspirações da NBA. Provavelmente esse vai ser o título do vídeo, mas pelo menos na thumb vai estar. Então, vem aí, a gente vai comentar um pouco mais sobre o Chris Paul, mas vai chegar na conspiração, né, Arthur? Um árbitro fazendo besteiras dentro de quadra, fora de quadra, né? Possivelmente o Scott Foster. E já a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas acho que a grande conspiração aí, que é em cima do Tim Doran, eu não sei dizer o sobrenome dele, foi um árbitro ali que de 2006 a 2007, ou foi de 2005 a 2006. 2007 2008. 2007 2008 aí. E ele vendeu, meio que ele manipulava o jogo para fazer alguns resultados e vendia para uma máfia lá. E aposta, né? Mesmo como aconteceu no Brasil aqui no futebol. Exatamente. E nisso o FBI descobriu, isso não foi uma investigação em conjunto da NBA, então o FBI descobriu que por ligações telefônicas que vai chegar no Scott Foster,
em dado momento aqui, e meio que foi avisar a NBA que estava acontecendo isso, e esqueci qual é o nome do comissário da época. David Stern. Ele meio que, em vez de botar embaixo do pano e investigar junto com a FBI para descobrir quais mais árbitros estavam envolvidos nisso, ele decidiu expor e com isso esse cara foi banido, mas tinha algumas ligações com outros árbitros, possivelmente, entre eles a Scott Foster, né, que aí entra no quesito de ligações. Foi divulgado, né, que ele fez algumas ligações durante esse período, né, algumas, acho que pouco demais, mas ele fez muitas ligações aí. Entre eles era o Scott Foster, que foi o segundo cara que ele mais ligou, né? Só perdendo pro líder da máfia, né? Então, pro líder da máfia, ele fez 150 ligações, pro Scott Foster, 134, e pros demais companheiros de arbitragem, fez 13. Então, dá para dizer que o Scott Foster estava ligado com ele? Não, com certeza, né? Mas tem vários indícios muito fortes e que faz isso criar algumas teorias da conspiração que a gente vai falar aí um pouco mais ao longo do vídeo, né? O Fernando vai explicar um pouco melhor aí o que aconteceu, né? Não, de fato, se eu não me engano, é Tim Connery o nome dele, né? Tem um GHY ali no final do nome dele. Inclusive, ele tem um documentário na Netflix que fala sobre ele, inclusive, daquela mesma série que fala sobre a briga do Ron Artest com a torcida do Detroit, que quando ele ainda estava no Indiana. E tem um episódio só dedicado justamente a essa máfia aí, e ele como o principal personagem dentro da quadra, né? A verdade é que, assim, voltando um pouco para o conflito entre ele e o Chris Paul, né, saindo um pouco das páginas policiais dentro da quadra, uma coisa que vale, até que inclusive o cara lá do vídeo ressaltou, tipo assim, a liga não faz nada, né? Não evita um possível jogo entre os dois, entendeu? Não tem essa precaução de não colocar os dois no mesmo jogo. Lembrando que o Chris Paul, ele é o líder da Associação dos Jogadores. Ele é o presidente, né? Essa CBA aí que a gente cita várias vezes, né, ao longo dos vídeos, que é uma coisa importante, é um acordo amarrado entre a NBA e o pessoal da Associação dos Jogadores. Eu não sei se é esse exatamente o nome, mas tem um acordo ali entre os jogadores e a liga, e o Chris Paul é o líder. Eu acho que o Kyrie Irving era o vice, alguma coisa assim, eu tenho certeza, mas acho que é isso. Mas o Chris Paul é a figura, né, dentro dos jogadores, e a gente vê até alguns jogadores se manifestando em jogos do Scott Foster. Tem essa polêmica bem forte com o Chris Paul, ela tem vários episódios aí, né? Tem uma série longa aí, desde o início aí, literalmente, né? Da história entre o Chris Paul e o Derrick Foster. Lembrar que o Arthur comentou bem sobre o David Stern, que o que aconteceu foi que a FBI comunicou a ele do que estava acontecendo e ia botar uma escuta no time. Já tinha pego o time, né? E aí ia botar uma escuta para ter provas para pegar os outros árbitros envolvidos. E aí o David Stern vazou essa informação, deixou vazar, né? Nunca é ele que faz, alguém vaza. E aí impediu as investigações. E aí o que acontece é que é justamente isso. Por que a NBA não barra o Scott Foster? A conspiração é essa. A conspiração diz que a NBA não pode barrar o Scott Foster porque senão ele chantagearia, né, a liga em entregar esquemas de apostas, né? Principalmente antigos, né? Não nada atual. Isso faz alguns anos. Então, imaginar que a NBA não tome nenhum cuidado para evitar que isso continue acontecendo é meio leviano. Mas, de qualquer forma, já aconteceu antes e isso feriria a credibilidade da liga, com certeza, né? E, então, por que a NBA não tira o Scott Foster? E por que ela tiraria, né? O Chris Paul teve um início de carreira 0-11. Chegou a ficar 0-13
com o Scott Foster habitando em playoffs. O Chris Paul simplesmente não ganhava o jogo com o Scott Foster. Nos playoffs, isso. E aí tem até uma viagem que aconteceu, foi no jogo contra o Oklahoma, quando o Chris Paul era do Oklahoma, na bolha, e o Scott Foster foi apitar um jogo 7, ele chegou pro Chris Paul, isso o funcionário do Oklahoma era testemunha. Ele chegou pro Chris Paul e fez: eu lembro, viu, do primeiro jogo 7 que você levou uma surra que eu apitei, que foi um jogo contra o San Antonio. Isso foi o que o Scott Foster falou para ele antes do jogo começar. Sem contar que o Scott Foster foi o árbitro que apitou o jogo do Chris Paul na primeira eliminação dele da vida contra o Denver, que ele perdeu de 58 pontos a partida. Foi a pior derrota da história também. São casos que, enfim, e vários casos famosos. E a pergunta é: por que a NBA não tira o Scott Foster contra jogo contra o Chris Paul? O que o A.M. Hoops fala... Ele fala abertamente, né? Ele fala abertamente sobre essa aí com... Ele veio falar agora, né? Agora depois do jogo ele falou: cara, é pessoal. Ele falou do meu filho, porque é mais uma coisa. Tem uma câmera, tem várias câmeras na NBA, e tem câmera da filmagem do time, sabe? Então o Golden State tem um broadcast, né? Uma transmissão própria. E a transmissão própria focou, eu não sei se foi a do Golden State ou do Phoenix, focou no Chris Paul, e o Chris Paul falando: ele falou do meu filho, que é uma polêmica aí também, que o Chris Paul é meio marrento em quadra, né? E a especulação também do A.M. Hoops é que talvez o Scott Foster, em algum momento, tenha falado isso para ele, tenha dado a técnica nele e falado: seu filho tá assistindo, porque o Chris Paul sempre leva o filho para assistir, ó, seu filho tá assistindo, que exemplo você tá dando pro seu filho, não sei o quê. E aí é uma coisa meio pessoal mesmo. Eu confesso até que eu fico irritado só de escutar essa história. Eu não sei como eu reagiria na hora se algum árbitro chegasse falando para mim um negócio desse. Mas, assim, o que me faz pensar que a reação do Chris Paul foi até boa, assim, no final das contas, assim, é até uma reação super proporcional, né? E é o que o Chris Paul fala aqui: ele não tem problema com a técnica, mas ele tá usando a técnica para dar porque ele pode, ele tá punindo o Chris Paul por algo pessoal, assim, porque ele pode. Então o Chris Paul chega ali conversando, ele técnica. Por quê? A gente só tá conversando poder, normal. Né? Pois é, para mostrar poder mesmo. Aí tem isso aí. Tem toda essa polêmica aí, e enfim, vários jogadores entraram agora. O Matt Barnes fez comentários bem duros, perguntando para a NBA, e aí a teoria da conspiração é justamente essa: que a NBA não pune o Scott Foster, não tira o Scott Foster de jogos importantes, jogos televisionados, jogos 7, porque tem medo dele relembrar ou trazer a merda no ventilador. Exatamente. Para mim, se esse fosse o caso, eu acho que eu tentaria ver com o Scott Foster, e mesmo pagar uma quantia boa para ele. Se fosse a NBA, já tá sujo assim, aí, e aposentar ele logo, né? Foi alguma forma de aposentar ele logo. Porque o que ele tá fazendo é esse espetáculo. Ele fez a comparação dos números com o Scott Foster apitando, sem o Scott Foster apitar, do Chris Paul, e são basicamente iguais os números, não tem nenhuma diferença. Inclusive, o Chris Paul faz menos faltas, se eu não me engano. Um pouquinho menos, mas ele faz menos faltas. Um pontinho a menos, se eu não me engano. Faz tudo normal, só que é o que a gente estava conversando, inclusive, antes, né? Ele parece que o time parece que vê ele brigando com o árbitro e não acha que ele está focado no basquete e tal, algo do tipo, e reverbera no todo o contexto dentro de quadra, e pode fazer o time perder, né? Acho que o aproveitamento era 11%, 14% que apontou no vídeo, e sem o Scott Foster era 50 e tanto, 60, alguma coisa assim. Isso. Nos playoffs, é isso. Que é um número bem muito distante de outro, exatamente. Principalmente com o Chris Paul jogando do mesmo jeito que ele sempre jogou, né? Então, é um caso extremamente difícil isso, né? Do Scott Foster e do Chris Paul. A posição da NBA em si, né? Não que ela esteja certa, longe disso, mas se isso for verdade mesmo, né? Mas é uma situação extremamente complicada, né? E provavelmente não vai aposentar, vai continuar apitando jogos do Chris Paul, porque a NBA não pode demonstrar fraqueza. E tipo, vou abrir aqui para
e outro cara vai apitar, e a gente vai ficar nisso, vendo essa guerra entre um jogador e um árbitro, né? Que na verdade era para ser entre jogador e jogador, né? Essa é a atual situação. A verdade é que é realmente uma situação lamentável. E assim, acho que a gente, os três aqui são amantes do basquete, mas a gente sabe como é que a roda gira também. Então a NBA prefere muito mais ter que lidar com uma polêmica aí entre uma relação árbitro e jogador do que uma polêmica envolvendo o caso de aposta, né? Porque a gente sabe que isso mexe financeiramente, que é que é o principal aí, vamos ser sinceros. Mas hoje, depois dessa denúncia aqui dos canais de junto com o colega lá do LV Hoops, acho que o Jack Foster vai cair. Não, Cara, sério, é lamentável mesmo essa situação. É lamentável demais essa situação. O mínimo que se espera, eu acho que querer lidar com isso é evitar que os dois tenham jogos, entendeu? Seja temporada regular, seja playoffs, evitar ao máximo. E aí é mérito do Chris Paul estar nos principais jogos, e aí paciência pro Jack Foster, porque o Chris Paul também tem sua história aí na liga. Não é qualquer menino, não, para estar passando por isso, né? exatamente. É extremamente difícil esse negócio do árbitro, principalmente com essa teoria, né? Porque não tem o que fazer. Foi uma decisão tomada há quase 20 anos atrás e são meio que resquícios de hoje que não pode mexer com o cara. O cara acabou meio que tendo quase o... Costa quente. quase coxa quente, exatamente. Ótima expressão, essa, inclusive. Mas tem que fazer, né? Você tem que esperar e rezar. Pois é, assim, para até terminar aqui, uma coisa que fica assim no ar é que, assim, é meio complicado, porque você não consegue tirar ele de jogos importantes se ele se sentir ofendido, né? Se ele se sentir mal também. Porque é isso, velho. Os caras gostam de aparecer, cara, televisão, velho, e tal, e ter esse poder. Então, assim, é muito complicado. Vamos torcer para que não tenha nada de pior acontecendo, realmente seja só uma conspiração, né? E que a NBA não esteja rigged, como dizem lá nos Estados Unidos, né? Ela esteja como é que eles falam? Com o roteiro, né? Ela não esteja roteirizada. Acho que aí já é a teoria do Cariani, aí vai entrar. Mas é isso, trazendo esse conteúdo aí. Primeira vez que os canais festival estão falando de arbitragem. Claro que poucas, que eu não acho que seja essa influência toda, mas esse caso realmente merecia um destaque. E tamo aí, falou. Se você gostou de ver o vídeo, e se você gostou do Chris Paul, a gente fez um vídeo, vai estar para cá, assim, ó, falando sobre o Golden State, agora, dos últimos 10 jogos. São 3 times, a gente fala sobre 3 times dos últimos 10 jogos, 3 destaques. O Golden State tem um destaque negativo, mas dá uma conferida, a gente fala mais sobre a situação do Chris Paul em quadra e um pouco mais do Golden State.